Olá, excelente dia para você ligado na Nova TBC e também no Diário de Goiás. Seja bem-vindo à temporada 2018 da Copa Júnior e também do Campeonato Centro-Oeste de Marcas e Pilotos. Eu sou Vitor Monteiro e vamos juntos na transmissão da TV Brasil Central e da TV Diário de Goiás. Falamos diretamente do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. Vamos transmitir a primeira corrida da Copa Júnior 2018. Em seguida, tem mais automobilismo para você ligado na Nova TBC. Tem a primeira etapa do Centro-Oeste de Marcas e Pilotos nesta temporada 2018. Uma categoria, a Copa Júnior, começando, ganhando espaços, e a outra, Marcas e Pilotos, que é uma das principais, das mais tradicionais categorias do automobilismo brasileiro. Quem me acompanha neste domingão, 24 de junho de 2018, é o comentarista especialista em velocidade, Doni Araújo. Olá, Doni, seja bem-vindo. Olá, Vitor. Muito obrigado. Um abraço aos nossos telespectadores, tanto da TBC, a Nova TV Brasil Central, quanto da TV Diário de Goiás. Você disse bem, são dois eventos muito importantes dentro do automobilismo, não apenas aqui de Goiás e da região Centro-Oeste, mas do Brasil como um todo. O Campeonato de Marcas e Pilotos é uma categoria muito tradicional no automobilismo, não é de hoje, são já quase que centenárias essas provas, que utilizam carros de rua. Não são exatamente de rua porque acontecem algumas modificações para as competições, mas são os carros que a gente usa no dia a dia aí, por isso tem esse atrativo do cara, de você estar assistindo uma corrida e alguém está pilotando lá um carro bem parecido com o seu. E a Copa Júnior é uma categoria de entrada no automobilismo para os pilotos que estão se iniciando. Um evento muito bonito. É preciso lembrar que essa Copa Centro-Oeste de Marcas é hoje uma das competições mais atraentes do Brasil. Reúne aqui pilotos do estado de Goiás, do Distrito Federal, do Rio de Janeiro, do Mato Grosso e às vezes até pilotos que vêm de outros países participarem das provas. É um evento muito legal e o autódromo também está muito bonito, viu, Vitor? Tá aí, Doni Araújo, na sua primeira participação, nosso comentarista especialista no automobilismo, na velocidade. Lembrando que estamos transmitindo pela Nova TBC em parceria com o Governo de Goiás e também pelo Facebook do Diário de Goiás. Transmissão que é um grande avanço para o automobilismo regional. São as mudanças implantadas pela Nova TBC. Faltando 30 segundos... Ronco dos motores, é a Copa Júnior, Gustavo Ribeiro na pole position, Rafael Teixeira no carro 37 é o segundo, terceiro Rodrigo Cruvinel, quarto Wellington Justino, quinto Rafael Vargas, sexto Rafael Faria, sétimo Thiago Tambasco, oitavo é o Luiz Fernando, nono Marcelo Paraíso, o décimo é o Dário Jardim. Lembrando que na Copa Júnior são 17 pilotos nesta primeira prova do dia aqui no Autódromo de Goiânia. Primeiro aquela volta de apresentação importante até para os pilotos irem aquecendo os motores, né, Doni? É uma organização do grid, né? Na realidade eles saem, se posicionam e depois tem essa volta de apresentação para pararem outra vez nas mesmas posições de largadas. Há quem prefira a largada lançada, né, Vitor? Que é aquela que eles já saem e vêm em movimento. Né? Exatamente. Essa eles vão voltar e vão parar de novo nas mesmas posições que eles conquistaram na tomada de tempo. Né? É uma categoria nova que usa carros com motores de 1.4, com pouquíssimas alterações, e são motores fornecidos pela organização, que equivale a dizer que os carros são bem equivalentes um ao outro. A gente vai acompanhando a volta de apresentação, Copa Júnior, que foi iniciada no ano de 2017, então segunda temporada da Copa Júnior, que é a categoria de entrada para o Marcas e Pilotos. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar também a primeira prova de 2018 do Centro-Oeste de Marcas e Pilotos. Lembrando que são previstos 7 finais de semana de corridas. Sempre no sábado, tomada de tempo, e no domingo as provas são 2 corridas por final de semana, sempre aos domingos, tanto na Copa Júnior quanto no Centro-Oeste de Marcas e Pilotos. Para você que não é habituado, para a gente apresentar um pouquinho a categoria, são 30 minutos de prova e sempre tem, na metade da prova, entre o 14º e o 16º minuto, a entrada do safety car. É o safety car regulamentar para reagrupar os pilotos. Enquanto isso, a gente vai passeando
pelo Autódromo de Goiânia. São 30 minutos de prova mais uma volta, isso é característica do automobilismo. Né? Quando dá os 30 minutos, o diretor de prova sinaliza aos pilotos que tem mais uma volta para a corrida se encerrar. E esse safety car no meio da corrida, exatamente com 15 minutos de prova, ele pontua os 5 que estiverem liderando a corrida naquele momento. Os 5 primeiros colocados ganham alguns pontos extras. É muito interessante esse reagrupamento para que os carros não se esparramem. São carros que tendem a ficar meio distantes e a corrida vai perdendo o interesse para o público. Então visa dar um equilíbrio maior, é isso, né? Isso é muito usado no automobilismo. A gente que acompanha muito o automobilismo europeu, Fórmula 1, não é muito chegado nisso não. Mas isso é muito característico do automobilismo americano, né, Vitor? Que tem aquelas bandeiras amarelas o tempo todo e dá um pouco mais de sensação do que uma corrida é claro que é mérito quem abre, né? Mas a corrida fica meio sem graça. Sempre visando aumentar a competitividade. A gente vai vendo os carros se posicionando no grid. O número 37 vai largar na pole position. Na verdade, o segundo lugar é o Rafael Teixeira. O primeiro é o carro número 7, 07, lado esquerdo aí do seu vídeo, o Gustavo Ribeiro. Terceiro lugar, o carro 8, o Rodrigo Cruvinel. Quarto colocado, o Wellington Justino. E o quinto é o 111, o Rafael Vargas. A gente tem expectativa, os 17 carros vão se alinhando, se posicionando ali no grid. A gente fica no aguardo para ser iniciada a primeira etapa da Copa Júnior 2018. Adrenalina, emoção e velocidade é a Copa Júnior, é o Marcas e Pilotos temporada 2018. Lembrando que a transmissão é feita pela Nova TBC em parceria com o Governo de Goiás e também pelo Facebook do Diário de Goiás. Os carros todos posicionados ali no grid. 5 segundos. Luzes vermelhas, elas se apagam e começa a temporada 2018 da Copa Júnior. Na pole, Gustavo Ribeiro. Em segundo, Rafael Teixeira. Terceiro, Rodrigo Cruvinel. A gente vai acompanhando aí. Passando aquela reta inicial, vão indo para a curva 1, chamada curva 1 do traçado de Goiânia. São 3.835 metros de extensão aqui no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Essa é a curva 1, entre o posto 1 e o posto 2. Vai se mantendo ali na ponta o Gustavo Ribeiro. O Rafael Teixeira já vai colocando de lado também. Em terceiro, Rodrigo Cruvinel. Lembrando que depois da curva 1 tem ali um mergulho. Para quem já é habituado ao Autódromo de Goiânia. Depois tem o miolo, o bico do pato. E daqui a pouco a gente vai acompanhar um dos momentos mais bonitos. E aí já tem carro saindo da pista. O 111 é o Rafael Vargas. Conseguiu se recuperar ali, Doni? Uma escapada. Ele levou um famoso totó por trás ali e acabou perdendo o controle do carro. Felizmente não aconteceu nada de mais grave e ele volta normalmente à pista. Passando ali para a entrada da primeira perna do S, mantém a dianteira o Gustavo Ribeiro. Segundo, Rafael Teixeira. A gente vai vendo poeira levantando, bacana demais. É o automobilismo goiano em destaque. Segunda perna do S, Gustavo Ribeiro vai sustentando a primeira colocação. Rafael Teixeira, agora ele conseguiu a ultrapassagem pouquinho na segunda perna do S. Então o Gustavo acaba caindo para o segundo lugar. E opa, tem toque ali da entre o terceiro e o quarto colocado. O Wellington Justino estava envolvido ali também com o Rodrigo Cruvinel. E agora na reta em frente aos boxes, completando a primeira volta, nesse toque aí. E já tem também informação aqui, Doni, que chega o carro 76, é o Rafael Faria, largou fora de posição, então terá que cumprir um drive-thru. Drive-thru, no caso, ele tem até 3 voltas para ir para o box, sempre respeitando o limite de 50 km por hora. Isso mesmo, né? Foi um vacilo do piloto, ele posicionou o carro um pouco adiante, tem aquele colchete ali. É preciso ficar rigorosamente dentro do colchete. E ele posicionou fora do colchete. Agora ele recebeu o aviso de drive-thru, ele tem 3 voltas para cumprir isso, é passar pelo box, a velocidade máxima de 50 km por hora. E se não cumprir isso, ele vai ser eliminado da corrida, recebe a bandeira preta.
Mas essa é a primeira volta ainda, ele tem mais aí as possibilidades de entrar no box. Quando ele passa pela torre de cronometragem, ele recebe o aviso está lá. Se tiver juízo, entra pro box, né, Vitor? Exatamente, tem que cumprir logo esta punição o piloto do carro 76, o Rafael Faria. A gente vai acompanhando aí o Rafael Teixeira, carro número 37, na primeira colocação. Ele completou a primeira volta em 1 minuto 58 segundos, na primeira perna do S. A gente vai passeando. Coladinho nele está o número 7, o Gustavo Ribeiro. Em terceiro aparece ali o carro 33, é o Marcelo Paraíso. O Marcelo que largou na 9ª posição. Os carros já, o pelotão indo ali para a segunda perna do S. Enquanto isso, o Rafael e o Gustavo já vão abrindo vantagem. A gente vai passeando pelo Autódromo de Goiânia. Aí tem a curva 0, que é a curva que antecede ao retão dos boxes. E opa, teve uma escapada ali, apareceu do Marcelo Paraíso. É, a curva 0 que em muitos autódromos se chama curva da vitória, né? Porque é a última curva antes da reta. E aqui em Goiânia, tradicionalmente, ela é chamada de curva 0. Mas é característica do autódromo, é uma curva muito difícil de ser feita, porque ela é bem fechada e às vezes os pilotos perdem o controle do carro, como vocês viram aí ainda há pouco. Mas o Rafael Teixeira está com uma tocada muito firme, ele saiu de trás e superou lá o Gustavo Ribeiro, até com certa facilidade, está controlando bem a corrida, está difícil de alguém encostar nos dois, e os dois começam a abrir, viu, Vitor? Vão abrindo e até reforçando essa análise do Doni, Gustavo Ribeiro acaba de marcar 1:52.738, melhor tempo da prova do segundo colocado, Gustavo Ribeiro, que vem na segunda colocação, segue na perseguição ali diante do Rafael Teixeira. Na terceira posição, Marcelo Paraíso, o quarto é o Dário Jardim, o quinto é o Rodrigo Cruvinel. Gustavo vai tentando encostar ali no Rafael Teixeira e o pelotão em seguida ali do terceiro ao quinto também, todo mundo grudado, o sexto está chegando também. É, você nota que os dois primeiros, né, o líder e o segundo, já abriram uma certa vantagem para esse pelotão que vem com muita disputa aí a partir da terceira posição. Você vê que os dois vão com certa calma até tranquilidade, enquanto vem essa turma aí de trás aí que está numa briga de foice no escuro, diriam os meus amigos. Porque essa categoria tem essa característica, Vitor, ela é muito, muito equilibrada, muito disputada, então anda assim esses grupinhos e ali vale qualquer coisa. Lembrando que você está acompanhando a primeira etapa da Copa Júnior 2018, transmissão pela Nova TBC em parceria com o Governo de Goiás e também pelo Facebook do Diário de Goiás. Passando a curva 0, segue ali Rafael Teixeira, seguido pelo Gustavo Ribeiro. Completando mais uma volta, vão abrindo a terceira volta, então. Rafael, Gustavo, em terceiro o Marcelo Paraíso, Rodrigo Cruvinel é o quarto, Wellington Justino o quinto, Dário Jardim o sexto, o Thiago Tambasco é o sétimo e o oitavo é o Thiago Vieira. E até agora o Rafael Faria não passou pelo box para pagar aí a penalidade que foi lhe imposta por ter... isso é caracterizado como queima de largada. Na realidade ele não queimou a largada, ele não saiu antes do que os outros, mas ele posicionou o carro dele fora de posição e juridicamente, digamos assim, ele queimou a largada, né? Mas ele não quer entrar no box não. Dessa maneira ele vai acabar sendo eliminado da prova, viu, Vitor? Pode ser uma estratégia do piloto tentar se manter próximo ali, ganhar algumas posições para depois fazer essa entrada, essa passagem pelo box? Não, isso aí... Ou não interfere? Pode ser uma característica de um piloto mais novato, iniciando no automobilismo, porque não tem como recorrer disso aí. Isso aí não é algo que é discutível. O diretor de prova, Américo Larose, aliás, um diretor de prova com muita experiência, o Américo já foi piloto, já foi ajudante, o vice-diretor de corrida do GP Brasil de Fórmula 1. Ele não tem dúvida. E não há nem como você recorrer disso. Você tem que cumprir. Quanto mais ele demora a cumprir, pior a situação dele, porque na realidade os líderes vão se distanciando e ele vai ter que passar pelo box de qualquer maneira. Ou se ele não passar, é simples, está fora da corrida, não adianta nada. Enquanto isso, a gente vai passeando com os líderes, o Rafael Teixeira e também seguido ali pelo Gustavo Ribeiro. Já uma distância considerável, Rafael Teixeira abrindo mais uma volta, carro 37, completou em 1:52.627.
O Wellington Justino também vem numa toada boa ali na terceira posição e consegue a melhor volta da corrida, 1:52,128. Eles estão fazendo um tempo melhor do que o tempo da tomada de tempos, né, do treino classificatório. O que significa que provavelmente a pista já está mais emborrachada. Esse é um asfalto novo, é bom lembrar. Foi reformado. Uma reforma recente, né? Exatamente. O Autódromo de Goiânia tem sofrido uma manutenção muito boa pela Getop. E eles estão mais rápidos do que na tomada de tempo, em que normalmente você tem o piloto tem um tempo melhor na tomada, porque está com a pista só para ele, está tranquilo, o carro está com o tanque mais vazio, uma série de fatores. Sinal de que o asfalto está melhor, está emborrachando e vai dando mais aderência para o carro. Então é importante lembrar, né, Doni, teremos grandes eventos nessa temporada aqui no Autódromo de Goiânia, não só Copa Júnior e o Marcas e Pilotos, mas tem a etapa da Stock Car também nesse ano, então tem muita coisa bacana. Tem inclusive a corrida do milhão da Stock Car, será aqui em Goiânia, se não em agosto, eu não me lembro aqui agora de cabeça a data. Mas hoje em dia, Vitor, o Autódromo de Goiânia, desde que foi inaugurado em 74, ele é considerado um dos melhores autódromos da América do Sul. E recentemente nós temos poucos autódromos no Brasil em condições de funcionamento. O pessoal todo do automobilismo, do motociclismo, estavam ansiosos para que se concluísse essas reformas que fizeram aqui no asfalto, para que pudessem vir para cá os eventos, porque é uma praça muito importante, muito tradicional, e um autódromo que foi muito bem construído e sofreu uma reforma muito boa, maravilhosa, aí, feita pela Getop, agora há alguns anos, e isso colocou de novo Goiânia no calendário, no circuito de corridas. É muito importante o autódromo goiano hoje para o automobilismo brasileiro. E há quem pense e manifeste até vontade de competições internacionais aqui. O problema ainda reside um pouco na questão de dinheiro. É muito caro vir essas corridas para cá, pede-se muito do governo. E o governo atualmente não tem condições de fazer isso. Como nós tivemos, e é um sonho de todos os goianos, a volta de um evento como o GP Brasil de Moto Velocidade, que aconteceu aqui nos anos da década de 1980. Verdade, enquanto o Doni estava falando, a gente viu uma escapada ali, o Dário Jardim, piloto do carro 17, acabou a traseira saindo um pouquinho, mas ele haja braço, o Dário segurou bem, conseguiu voltar à pista, não perdeu posição, manteve o 7º lugar. Estamos na quinta volta. E quinta volta, Rafael Faria não foi para o boxe, não, então vai ser excluído da prova, bandeira preta para ele. Ele já foi excluído, essa altura do campeonato é só ele se retirar da pista se já não se retirou. Eu não sei por que ele não foi. Não é agradável você ser punido, obviamente, mas é uma decisão que você não pode recorrer dela. Você pode até tentar depois argumentar, mas também não adianta nada. Ele deveria ter entrado no boxe e estaria na pista normalmente aí competindo. Não sei por que ele não cumpriu a determinação da direção de prova. E aí não tem jeito. É aquela história. Batom na cueca, meu amigo. Fora da prova. Abrindo mais uma volta ali, Rafael Teixeira segue um ritmo bom, seguido de perto pelo Gustavo Ribeiro. São os dois primeiros colocados. Em terceiro, Wellington Justino, piloto do carro 26. Quarto é o Rodrigo Cruvinel, carro 8. Aí já vai abrindo uma vantagem para o pelotão intermediário, do 5º ao 8º. Ô Vitor, é bom o nosso telespectador ficar de olho no Wellington Justino. Esse nome é bem conhecido para quem acompanha automobilismo, né? Acho que todo mundo, mesmo os mais jovens, já ouviram falar na família Justino, do saudoso Laércio Justino, um velocíssimo piloto, multicampeão desse campeonato mesmo de marcas e pilotos aqui no estado de Goiás, do irmão dele, Ananias Justino, e dos sobrinhos, incluindo o Wellington Justino, que está aí. É uma família muito tradicional e o Wellington Justino é um piloto já experiente. Ele já disputou, inclusive, provas da Stock Car. Não sei se continua na Stock Car principal, ele não está, não sei se está no Brasileiro de Marcas, mas é um piloto que vai encostar nessa turma da frente aí. Ele tem muita competência, podemos ficar de olho no Wellington Justino aí. E agora o Luiz Fernando, piloto do carro 39, vai ali para os boxes, cumprindo uma punição, drive-thru.
Esse foi mais inteligente. Ele foi punido porque teve uma atitude antidesportiva. É aquela tradicional fechada, um totozinho, dá uma pancada no outro, e já recebeu o aviso e na volta seguinte ele cumpriu aí a penalidade, tudo normal, volta para a prova sem problema. É chato, você pode parecer que não é, mas a gente mesmo já fica meio aborrecido quando tem que andar a 40 por hora na rua da cidade, né? Para um carro de corrida. Aqui, hein? Um carro de corrida a 50 por hora, parece uma eternidade essa pista de rolamento aqui dos boxes. Até ele poder acelerar de novo, o cara deve ficar angustiado. Mas é o que tem que fazer. Agora, abrindo a 7ª volta, o safety car. Isso porque estamos chegando na metade da corrida, estamos com total 13 minutos e meio, safety car na pista para reagrupar, visando um maior equilíbrio na categoria. Aí é uma desvantagem danada para o Rafael Teixeira e para o Gustavo Ribeiro, que estavam abrindo vantagem. Afinal, vantagem aqui total era de 4 segundos do Rafael para o Wellington Justino, terceiro. Isso porque a distância não era tão grande assim para o terceiro. Vitor, mas tudo na vida tem o ônus e o bônus, né? O regulamento, se você não está na liderança, ele é bom porque você pode se aproximar do líder, né? A gente fala 15 minutos, o regulamento determina a metade da prova, mas isso não é bem, o diretor de prova... um pouquinho, né? O diretor de prova determina ali de acordo com a proximidade desse 15 minutos e do andamento da corrida. Eles fazem aí 1, 2 voltas, acho que com o safety car, reagrupa todo mundo e tem uma nova largada. Esses 5 primeiros que estão aí vão ganhar pontos, eles já ganham ponto extra. Acho que quem está na frente ganha 5 pontos e aí vai decrescendo. É interessante, é uma estratégia adotada bastante nas competições ultimamente, porque exatamente a gente já tinha, como você disse, uma vantagem, já vai se distanciando, já vai criando pelotões, e isso aí bota todo mundo junto de novo, é como se a corrida começasse novamente. Agora, como você disse, para os dois que estavam na frente, não é nada agradável, né? Exatamente. Enquanto a gente vai passeando com o safety car e todo o pelotão dos carros aqui da primeira etapa da Copa Júnior, confirmando que a volta mais rápida foi do carro 26, o Wellington Justino, 1:52.128. Lembrando que já estamos com 15 minutos e meio, metade da corrida nesta primeira etapa da Copa Júnior. Rafael Teixeira na liderança, segundo é o Gustavo Ribeiro, terceiro Wellington Justino, quarto Rodrigo Cruvinel, quinto o Thiago Tambasco, sexto o Rafael Vargas. Ô Vitor, como eu disse, você vê aí, você já acabou de nos informar que o Wellington Justino fez a volta mais rápida da prova. Ele é um piloto muito competente, já tem experiência. Eu não sei nem por que ele está aí nessa categoria e não na categoria, a outra principal, eu não sei se está nas duas, talvez seja nas duas. É bom ficar de olho nele nessa relargada, porque agora com os carros agrupados é bem possível, vai acontecer agora, olha aí. O safety já saindo ali, abrindo espaço assim que eles cruzarem, para abrirem a 8ª volta. Essa chamada reta oposta, estão entrando aí na curva 0 e vão tomar a reta principal do autódromo agora para fazer a relargada. Então, assim que abrirem a 8ª volta, vai estar tudo valendo, pega para capar novamente. A adrenalina lá em cima. Aí eles já começam a acelerar. Rafael Teixeira em primeiro, será que vai conseguir sustentar essa primeira colocação? Bandeira verde, relargada. Rafael Teixeira, Gustavo Ribeiro vai colocando de lado, vai tentando achar espaço. Já vem na sobra ali também o Wellington Justino. O Wellington Justino vem por fora. Aí a curva favorece ao Rafael Teixeira. Só que o Justino já colocou de lado, vai passando o Gustavo Ribeiro. 8ª volta. É a primeira etapa da Copa Júnior. A gente vê também disputa lado a lado o Luiz Fernando com 39 com 77. Opa! Escapou ali o Gleves Campos. Teve um toque com o Luiz Fernando. É uma encostada, né? O Luiz Fernando apoiou o carro no carro dele e aí, como ele estava por fora, ele acabou perdendo o controle do carro. E também quem vai tentando a ultrapassagem por fora ali é o Wellington Justino. Busca de todas as maneiras possíveis ganhar a 2ª posição do Gustavo Ribeiro. Gustavo se defende bem. O Wellington vem de novo por fora, conseguindo a ultrapassagem ali para cima do Gustavo. Gustavo vai tentar fechar a porta, agora favoreceu a curva, favoreceu o Wellington Justino, ganha o 2º lugar. Ali no bico do pato o Wellington colocou por dentro e não teve como. Agora eles vão para a primeira perna do S. Segue na ponta o Rafael Teixeira.
segundo Wellington Justino, o Gustavo já caiu para a quarta colocação, Rodrigo Cruvinel é o terceiro nesse momento. Oitava volta e opa, tem carro ficando ali, é o carro 99, é o Thiago Vieira, no S, teve esse contato. Ele deu uma rodadinha e acabou embicando o carro na zebra interna da pista e ficou numa posição bem perigosa. Felizmente não aconteceu nada. Ainda bem, porque a corrida tá bacana, tá boa demais. Vem ele pro retão. Rafael Teixeira na primeira posição, seguido pelo Wellington Justino, abrindo a nona volta. Tempo total do Rafael Teixeira, 18:20,755. Nessa última volta ele conseguiu o tempo de 1:52,627. Gustavo Ribeiro vai tentando recuperar ali o terceiro lugar. E o Marcelo Paraíso vai na briga pela sétima posição ali com Dário Jardim. Ô Vitor, é bom dizer, eu estava falando, a gente estava comentando aqui ainda agora essa questão da rodada ali no S. Para uma categoria de entrada, nós temos aí a exceção talvez o Wellington Justino, esses pilotos estão bem competentes. Você vê que a gente não tem grandes acidentes, não tem muitos erros, saídas de pista nem nada. É verdade que a pista de Goiânia é uma pista muito segura, muito boa de se dirigir, mas é uma pista difícil. É uma pista que é muito complicada, exige bastante do piloto. O que me impressiona é exatamente o nível técnico desse pessoal. Eles estão bem, são pilotos que estão bastante apurados já para uma categoria de entrada, né? Se for, não teria o mesmo comentário para o pessoal da Copa Centro-Oeste, que já são mais experientes. Mas para esses pilotos que estão aí uma categoria abaixo, está surpreendendo o nível técnico de cada um deles. Estamos então na nona volta, vai mantendo a primeira posição o Rafael Teixeira, em segundo Wellington Justino, carro 26, e o Wellington é um piloto agressivo, vai buscando espaço, vai no vácuo ali, seguindo o líder. Enquanto isso o Rafael vai falando, segue o líder, Justino. O Justino tá atacando muito, mas o Rafael está defendendo muito bem. Ele está conseguindo sempre deixar o lado de fora para o Wellington Justino, como agora nessa ocasião. Olha, é a reta, o Wellington está tentando por fora, mas é uma ultrapassagem difícil de se concretizar, porque a curva é para dentro, é uma curva longa. Na realidade, essa curva 1 do Autódromo de Goiânia, ela é duas curvas. Ela é uma curva larga, mas que ela se resulta na realidade em duas curvas. E ele sempre fica por dentro, fica difícil do Wellington Justino concluir essa ultrapassagem. Ele está atacando muito, mas o Rafael está defendendo muito bem. Deixa só o lado de fora para o Wellington Justino. Vai ser uma ultrapassagem complicada. O Wellington vai ter que usar toda a experiência e todo o conhecimento que ele tem para obter esse primeiro lugar. Rafael Teixeira vai conseguindo se defender, mantém o primeira posição. O segundo é o Wellington Justino, carro 26. Lembrando que essa transmissão está ao vivo, está pela Nova TBC em parceria com o Governo de Goiás e também pelo Facebook do Diário de Goiás. Transmissão que é um grande avanço para o automobilismo regional. São as mudanças implantadas pela Nova TBC. Agora vem para a primeira perna do S. Eu confesso, viu, Doni, que o S é a parte que mais me agrada aqui no belo traçado do Autódromo de Goiânia. Sempre permite muitas ultrapassagens, muitas disputas, e é muito bonito ver o S. O S proporciona aquele famoso balé, né? Ou seja, os carros indo cada um para um lado. Usava-se muito isso na volta de apresentação, em que se aquecia pneus, ficava um para lá, um para cá. E o S, durante a corrida, permite isso, exatamente por ser duas curvas, uma para um lado, outra para o outro. E você tem razão, é o ponto de maior dificuldade mesmo para o piloto, tanto para se defender quanto para atacar. E mesmo para você fazer o S sozinho, não é fácil. Olha o Wellington tentando mais uma vez. E vem mais uma vez por fora, o carro 26, o Wellington Justino, é o carro laranja. Em terceiro está o Rodrigo Cruvinel. Quarto, o Gustavo Ribeiro. O Gustavo, que largou na pole, está no momento na quarta posição. Como você disse, né, Vitor? O safety car do meio, o safety car regulamentar aí, não foi nada bom para o antigo líder. Ele acabou
perdendo muitas posições quando houve o reagrupamento, e ele estava com uma vantagem relativamente boa, né? Mas é aquela história, é o regulamento, né? Vale para todo mundo. Poderia ser ao contrário, e ele que poderia estar lá atrás e ter assumido a liderança depois desse agrupamento. Vale para todos. A gente vai acompanhando aí, Rafael Teixeira mantém a primeira posição. O Wellington Justino tenta encostar o Justino ali. Só que o Rafael Teixeira vai uma toada segura, vai se mantendo bem, acelerando. O Wellington Justino vai ter que mudar a estratégia dele para poder conseguir a ultrapassagem aí, porque vocês notem que ele está sempre pelo lado de fora. E não é que ele seja teimoso, é que o Rafael Teixeira só está deixando para ele a opção do lado de fora. Então eu acho que ele vai tentar uma distração do Rafael, porque senão ele não vai conseguir ultrapassar. Se continuar nessa balada aí, eles vão até o fim da corrida dessa maneira. O Rafael está defendendo muito bem a posição. E você note que o Wellington Justino é um piloto experiente e bem agressivo. Ele está tentando de várias maneiras, está ali praticamente grudado. Mas só fica do lado de fora da pista. E como os carros têm uma potência similar, fica muito difícil. Mas serve também, Odoni, para dando uma pressão psicológica no adversário, né? Mexendo com a parte mental mesmo. Coloca de lado ali, ele olha no retrovisor, tá de lado. Aí coloca de novo de lado e vem Justino para passar agora na curva 1. Aí a curva mais uma vez favorece o Rafael Teixeira. Só que o Wellington Justino colocou de lado, agora vai conseguir a ultrapassagem. Rafael Teixeira fechou a porta lado a lado. Indo ali para o mergulho, os dois lado a lado. O Wellington Justino, meio carro na frente. Rafael Teixeira dá o troco e leva a vantagem. Como eu te disse, está sempre pelo lado de dentro. O Wellington Justino vai precisar de mais. Ele precisaria de uma maior potência do motor para poder passar por fora. Ele não tem, porque os motores são equilibrados. São distribuídos pela organização do evento. Então, tem que ser no braço. Ele tem que distrair, mas ele vai ter que fazer, ele tem que conseguir entrar de alguma maneira. Agora vai. Se ele ficar por dentro ali, ele consegue, ele vai ficar por dentro na primeira perna do S. E braço ele tem, vontade também. Vem o Wellington Justino lado a lado com o Rafael Teixeira. O Wellington Justino vem o carro 26, vai para a primeira perna do S. O Wellington Justino passou, assume a liderança na primeira etapa da Copa Júnior. Deu uma escapada ali, conseguiu fechar a porta. Rafael Teixeira fica em segundo. Levou um totó do Rafael Teixeira ali. Mas normal de corrida, não foi uma coisa proposital, não. Então, agora novo líder na prova, na 12ª volta, assume a ponta o Wellington Justino, carro 26. Em segundo está Rafael Teixeira, carro 37. Terceiro é o 111, o Rafael Vargas. Fazendo uma boa prova também o Rafael Vargas. Justino ali na primeira colocação e agora... Bandeira de advertência para o 37. Carro 37 é exatamente o Rafael Teixeira, foi esse toque que você chamou a atenção. É o toque que ele deu no Justino ali no S. A direção de prova, o Américo Larose e os comissários desportivos, que não é só o Américo, né, tem os comissários também, entenderam que foi uma atitude antidesportiva, mas cabível de apenas de uma advertência, para que não repita a dose. Eu não sei se foi para tanto, mas de fato o Rafael poderia ter freado um pouquinho antes. Ali não precisava ter deixado o carro correr um pouco mais e acertado a traseira do Wellington Justino, que também não resultou em nada, que o Wellington continua na frente. Vamos nos aproximando já da reta final da corrida, são as últimas voltas. E o Wellington Justino vai segurando a primeira posição. Teve um trabalho danado para chegar nessa primeira posição. Ele conseguiu a ultrapassagem na volta anterior e agora vai mantendo esta liderança. Mas não conseguiu abrir. Você note que o Rafael mesmo está grudado e o pelotão de trás encostou neles também. Me parece que o Wellington Justino não está em condições de manter essa posição, de abrir. E manter ele pode, ele tem competência suficiente para isso, mas está todo mundo muito grudado nele. Numa categoria em que os carros são iguais, né, motores iguais, suspensão também igual, distribuída pela promoção do evento, esse bolo de gente aí, qualquer um pode vencer, Vitor. O Doni já deu a nota e tem emoção até o final. O Wellington Justino na primeira posição. Segundo é o Rodrigo Cruvinel. Aliás, o Rodrigo Cruvinel está em quarto lugar, encostando ali no Gustavo Ribeiro. Disputa e tanto. Rafael Teixeira está em segundo. Rafael Teixeira é o segundo, perfeito.
Terceiro lugar vem ali Rafael Vargas abrindo, vamos confirmar os tempos aqui, o Wellington Justino, 1:53,182, um segundo mais lento do que foi a volta mais rápida, até por conta dessa disputa, né? É muita disputa ali, e os carros vão se desgastando também. Ó, o Rafael colocando por fora ali, Rodrigo Cruvinel na quarta posição, Gustavo em quinto, o sexto é o carro 46, é o Thiago Tambasco. Eles estão muito embolados, isso aí não tem nada definido, Vitor. Não se pode garantir posição nenhuma para nenhum deles aí. Estamos na 14ª volta. A antepenúltima volta. O Wellington Justino segue na primeira posição. Tá, olha os 4 primeiros colocados enfileirados. E vem o Rafael colocando de lado, buscando a ultrapassagem. O Rafael Farias. Rafael Faria para cima do carro 37 do Rafael Teixeira. Disputa do Rafael Faria com o Rafael Teixeira. E o Wellington Justino se aproveita disso, tenta aumentar a vantagem na primeira posição. Em quarto, essa briga atrás favorece um pouquinho o Wellington Justino, porque enquanto os seus concorrentes estão preocupados em se defender e atacar atrás, ele pode ter uma tocada limpa, porque não tem ninguém na frente dele. Mas ele tem que ficar de olho no retrovisor, porque essa turma que vem atrás é como uma avalanche. Ela vai encostando nele também. Mas ele deu uma folgadinha, você tem razão. A briga atrás dele favoreceu e ele conseguiu essa distânciazinha aí que já dá para dar uma respiradazinha um pouco melhor. Confirmando aqui, é o Rafael Vargas. Rafael Faria foi excluído da prova na 5ª volta e agora é a última volta. Prepara o coração aí, Doni, porque vem o Wellington Justino na liderança. Em segundo está o piloto do carro 37, é o Rafael Teixeira. Terceiro, o Rafael Vargas. Quarto, Rodrigo Cruvinel. Última volta. Lembrando que a pista de Goiânia tem 3.835 metros, para ser mais preciso, mais exato, de extensão. A gente vai vendo a disputa aí, o carro 33 consegue a ultrapassagem ali, o Marcelo Paraíso, ganhando a posição do Dário Jardim. O Marcelo assume o 7º lugar. E o Wellington Justino vem, ele passando o mergulho, seguido de perto pelo Rafael Teixeira, carro 37. Na última volta, terceira posição, o carro 111, o Rafael Vargas. Esses dois que estão em primeiro lugar são de fato os melhores pilotos da corrida, Vitor. Mostrando mais consistência, de uma forma geral. Eles são os pilotos que estão mais equilibrados, o carro parece estar melhor, os carros deles. E acho não, né? Já está na última volta, mas não tem nada definido entre eles não. Ainda dá para dar uma respiradinha aí nessas últimas curvas aí. São os últimos metros de prova. Vai acompanhando o Wellington Justino, mantém a primeira posição, seguido de pertinho ali pelo Rafael Teixeira. Agora é a hora final para o Rafael tentar o ataque. O Wellington Justino vai se mantendo na liderança. Vem o Wellington Justino para ganhar a prova, para vencer a primeira etapa, bandeira quadriculada para ele. Wellington Justino, carro 26. Foi ultrapassado pelo Rafael Teixeira no finalzinho, Doni. Ele perdeu velocidade ali. Na reta. Inexplicavelmente, alguma coisa aconteceu com o carro. Teve pane ali pra cima do Wellington Justino. Tá com cara de pane seca, né, de falta de gasolina. Uma vitória que escapou dos dedos do Wellington Justino. Aparentemente uma pane seca, porque o carro foi perdendo velocidade. Inexplicável isso aí. E olha a comemoração, a vibração do Rafael Teixeira nos últimos metros. Espetacular essa primeira etapa da Copa Júnior. Rafael Teixeira, carro 37, vibra muito. Comemora o garoto. É vencedor dessa primeira etapa, o Wellington Justino cruzando na segunda posição. Terceiro, Rafael Vargas. Quarto, Rodrigo Cruvinel. Quinto, Gustavo Ribeiro. Como dizem, né, Vitor? Só termina quando acaba. Ao que tudo dizia, o Wellington Justino fez a última curva, a chamada curva zero, também curva da vitória, na frente.
mas algo aconteceu com o carro dele. Ele foi perdendo velocidade na reta. Se a linha de chegada fosse mais perto do início da reta, talvez ele tivesse ganho a corrida, mas não deu. E o Rafael também fez por merecer, diga-se de passagem. O Wellington estava já praticamente comemorando, né, no retão, últimos instantes ali, já encostou aqui no muro para comemorar, só que aí... Talvez não, eu acho que ele já estava sabendo que estava com problema e encostou no muro para evitar o vento, para ver se o carro vinha mais. Eu imagino, depois tem que conversar com o piloto para saber o que aconteceu, mas estava com cara de pane seca. Aí você tira do vento, e tira, porque o vento de frente, né? Quando você vem aqui por dentro da linha da reta, pelo lado dos boxes, você está evitando que o vento bata de frente do carro, para que não parasse, para que ele viesse no embalo, digamos assim. Mas não adiantou muito não. Deve ter sido, acho que é um palpite, mas me pareceu pane de combustível, pane seca. Que corrida fantástica! A volta mais rápida foi do Rafael Teixeira, carro 37, 1:51.907, 1:51.907. Ô Doni, daqui a pouco tem muito mais, tem a primeira etapa do Centro-Oeste de Marcas e Pilotos. Se a Copa Júnior já foi essa emoção toda, imagina o Marcas e Pilotos, hein, meu amigo? Exatamente, porque o Marcas e Pilotos reúne pilotos mais experientes, carros mais possantes, são carros com motor de 1.6 e livres, o preparo é de cada equipe, livres vírgula, tem um regulamento e tal, mas assim, cada equipe faz o seu próprio motor, sua própria suspensão, diferente dessa categoria que nós acabamos de ver. Realmente vem mais emoção por aí, Vitor. Tá aí Doni Araújo nas análises, nosso especialista em automobilismo e velocidade. Para finalizar, vou abraçando aqui o pessoal que mandou mensagem. Felipe César, Helenice Oliveira Martins Borges, Carlos Fernando, Serginaldo Neves, João Douglas Almeida, Reinaldo Ramos Júnior, Pedro Rara, Mariana Faria, João Paulo Dias, todo mundo ligado, participando. Lembrando que transmitimos pela Nova TBC, em parceria com o Governo de Goiás e também pelo Facebook do Diário de Goiás, a primeira etapa da Copa Júnior, com a vitória do Rafael Teixeira, Rafael Teixeira, em segundo o Elton Justino, e o terceiro foi o Rafael Vargas. Daqui a pouco tem a primeira etapa da Copa Centro-Oeste, do Campeonato Centro-Oeste de Marcas e Pilotos. Até mais!